Podemos? Então, boa noite a todos e a todas. Na casa do todo só ele, né? Porque os outros não apareceram ainda. Mas a todas as missionárias, a pastoral que estão aqui, a Cleidinalva, a das Dores, Maria da Paz, Maria José, a Simone, a irmã Rita e a irmã Rita Paixão. E na próxima semana ela vai ficar com 3 disciplinas no nosso curso. Viu? Aí, depois da oração, dentro da oração, no momento da recordação da vida, a irmã também quiser se manifestar, mas depois ela pode se apresentar melhor, tá bom? Então, vamos fazer a nossa louvação. Na primeira parte, é quando a gente canta Vem ao Deus da Vida, a gente trata sobre nós, pelo sinal e o nome do Pai. E no final, no Glória ao Pai, a gente faz reverência à Trindade Santa. Cantemos. Pronto? À vontade. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demore mais, vem nos libertar. Vem, não demore mais, vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito. Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito. Aleluia, irmãs, aleluia, irmãs. Aleluia, irmãos, aleluia, irmãos. Venha com fervor para a oração. Venha com o fervor para a oração. Então, eu convido para a gente fazer a recordação da vida, que também é a revisão do dia, e nós, nas Santas Missões Populares, chamamos de abrir o livro da vida. E no nosso primeiro encontro a gente falou, né? Os 2 livros importantes. Primeiro, o livro da vida, que diz Santo Agostinho. Depois, o livro da Bíblia. Tudo isso é a Sagrada Escritura que está na vida e está na Bíblia escrita. Então, quem quer começar a fazer esse momento de recordação da vida, de abrir o livro da vida, fique à vontade. O que marcou essa semana, esses dias, quem deu uma revisada no conteúdo, no vídeo da aula que não estava presente, a Cleidinalva que está chegando. Quem quiser compartilhar, fique à vontade agora. Não vale todo mundo ao mesmo tempo, um de cada vez. Alguém tem que começar. Vai ter uma corajosa para começar. Nada para fazer recordação da vida. Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Como tu já sabe, eu sou Cleidinalva, né? Minha primeira vez participando desse curso. Participo da Pastoral Familiar e iniciei agora no grupo de oração da Renovação Carismática. Então, assisti os vídeos que você me mandou, o primeiro encontro, e observando os comentários, observando os slides e tudo, descobri que realmente eu não sei nada. É um começar para mim a descobrir e entender a Bíblia, a palavra de Deus. Então, eu estou com essa expectativa de aprender e tirar mais proveito para a minha vida, para a minha vivência. Então, foi só assim
foi muito bom assistir os dois encontros. Achei muito interessante, muito rico, assim, só pelo que está começando, eu vou perceber. É tipo uma especialização, né? Muito rico, muito rico. Muitas pessoas também sábias aí que eu observei que estão participando, que muito conhecimento bíblico. Então, graças a Deus, espero que eu possa concluir esse curso bíblico com todos vocês. Eu quero trazer na recordação da vida é, as assembleias paroquiais que estão acontecendo, nós estamos acompanhando algumas assembleias, e as assembleias estão dando um rosto para a paróquia a partir do plano diocesano de pastoral, com os 4 pilares da evangelização: palavra, pão, caridade e ação missionária, e também os sonhos de Francisco no documento de Santarém. E teve uma coisa que fiquei esses dias triste. Eu vi 2 comentários que eu fiquei bastante triste. Pessoas católicas. Um foi um comentário de uma pessoa falando mal da Bíblia, da edição pastoral. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, as nossas Bíblias é a revelação, a inspiração divina. E um católico falando mal, dizendo que aquela Bíblia leva para o mal. Meu Deus do céu. E depois um outro comentário que eu vi de outra pessoa falando do Papa, como se o Papa não tivesse nem aí preocupado com a igreja. Ele foi escolhido pelos cardeais, mas com certeza foi o Espírito Santo que estava lá. E ele está conduzindo muito bem a igreja. O tempo todo ele fala de igreja missionária, de igreja em saída, agora com o sino de toda sinodalidade, convidando para viver a comunhão, a participação e a missão. E fica assim triste com essas pessoas que fazem esses comentários. E eu fiquei rezando por essas pessoas essa semana. Queria trazer isso para a gente na recordação da vida. Assim como recordação da vida, eu trago realmente esse estudo que nós iniciamos na semana passada, como a Cleidinalva bem falou, eu, como ela, também sou bastante leiga, né? E tenho, assim, a minha expectativa é que eu possa realmente, assim, como é que eu posso dizer, entender e colocar em prática esse ensinamento, né, desse estudo que nós estamos fazendo. Então, é isso. Trazendo assim também, como recordação da vida, esse encontro que nós estamos fazendo, né? Escolhi fazer porque realmente, em relação à Bíblia, a gente sempre lê a leitura diária, mas é superficial, e a gente realmente precisa se aprofundar, né? E às vezes, com tantas atividades que a gente tem, a gente sempre deixa esse mais importante, a gente deixa de lado. Então, é interessante que a gente realmente faça esse que é mais importante, é isso que eu estou procurando fazer. E uma coisa assim que durante esses dias, me deixou impressionado foi em relação à campanha da fraternidade, que nós tivemos a formação aqui terça-feira, né, apesar de ser pouca gente, mas é uma campanha muito rica, que a gente precisa realmente estar estudando e também levando para o nosso próximo. A beleza que é a campanha da fraternidade, todas as campanhas. E essa agora, que é a que nós estamos vivendo, é muito importante. A gente precisa realmente viver, né, vivenciar e também levar. Isso é o que eu tenho a dizer, e dizer que estou aqui pedindo ao Espírito Santo que me ilumine para que eu possa entender, porque olhando mesmo no contexto, a gente percebe que precisa muita coisa. Obrigado. Obrigado, Simone, Maria José, Cleidinalva. Mais alguém? Gostaria de abrir o livro da vida, fazer a recordação da vida. Irmã Rita, fique à vontade, se você quiser fazer a recordação da vida. Seu microfone está desligado.
Obrigado. Então. Mais alguém? Só estão me ouvindo? Agora estamos. Desculpa, porque não tinha prestado atenção. Como a Maria José falou sobre a campanha da fraternidade, essa recordação é essa graça que a Igreja, né, do Brasil tem, essa preocupação de nos oferecer uma riqueza tão grande, né, do subsídio, né, da campanha, todo o material, quanta riqueza a Igreja nos oferece para a gente crescer, para estudar, para refletir, para rezar, né, com a campanha. Né, começa com o primeiro encontro, né, sobre a questão da vida fraterna, entre nós irmãs, né, já começa perguntando onde está o teu irmão, né, qual a preocupação que eu tenho com o meu irmão, com a minha irmã. É muito interessante, né, quando ele usa esse texto do livro do Gênesis, né, sobre o fratricídio de Abel, né, Caim e Abel. Quantos Caim nós temos no nosso coração e que a campanha nos convida a refletir para a gente, né, não viver com o Caim na nossa vida, né, muito interessante. E para a gente melhorar, ser o melhor cristão, viver o melhor o nosso batismo. Então, eu recordo essa graça de Deus que a igreja nos oferece como presente para nós refletirmos diariamente nesse período tão forte da nossa fé, que é o período quaresmal. Então, a minha recordação é trazer esse compromisso com essa reflexão que a campanha nos oferece, de rezarmos em comunidade, de estudarmos, refletirmos em comunidade. É isso. Obrigado, irmã Rita. Mais alguém gostaria de fazer recordação da vida, revidão da vida, abrir o livro da vida, das dores, Maria da Paz, Maria Rodrigues, irmã Henriqueta? Eu estava lendo hoje um pouco sobre a apostila, né? Então, achei muito interessante os contextos, a interpretação, que Jesus falava aramaico. Eu gostei também que tem uns fatores, que na leitura da Bíblia tem uns fatores econômicos, sociais, dentro das leituras, né, para a gente descobrir os fatores econômicos, sociais, né? Então, achei muito interessante, né? Aquele versículozinho que tem o S, também, eu estava lendo hoje na apostila, e achei maravilhoso, só que eu não consegui ler tudo, não. Só um pouco, mas achei muito interessante. E nós legionárias aqui do Maranhão, que eu moro no Maranhão, a gente já está realizando os encontros da campanha da fraternidade. Inclusive, esses 2 dias eu estava tentando aprender canto. Para as reuniões a gente está bem preparada, né? E lendo também um pouco. E é muito válido as reuniões nas famílias. Obrigado, Dona Maria da Paz. Mais alguém quer fazer recordação da vida? Boa noite. Boa noite, Celina. Estamos na recordação da vida. Viu, Celina? Oi. Estamos na recordação Já da me vida. atrasei um pouquinho hoje, mas... Não, tem problema. Alguém mais quer fazer recordação? Enquanto ela vai chegando, eu vou fazer a minha. Boa noite, sou das dores. E muito bom estar aqui com vocês, né? Ajeitando aqui essa câmera, me organizando aqui. Li muito, bastante. Foi que eu me apaixonei. Primeiro, meu sonho é fazer teologia, né? E aí, quando eu comecei a ver os versículos, a entender, buscar mais, e aí fui em outras fontes, fui pegar uma outra Bíblia emprestada e fazer as comparações. É brilhante, né? Quero te dizer obrigado, viu, Paulo Davi? Obrigada à irmã Rita, né, que vai dar continuidade com a gente, né, por estar trazendo para a gente esse grande
e maravilhoso presente. E aí, quando a gente observa que é em relacionamento da Bíblia, Bíblia, comunidade, povo, e aí eu tive a oportunidade de iniciar esse conhecimento. Olha como a nossa Bíblia é rica. Ela foi vivida, né? O povo sofreu, o povo entendeu, e só muito tempo depois foi que se começou a escrever o nosso livro, a Bíblia. E ainda eu fico muito triste, pé da vida, quando eu vejo alguém falando mal da Bíblia. Né? E um abraço para todos vocês. E a minha palavra-chave é amizade social, né? Que é o que a gente está fazendo, trabalhando aí na campanha da fraternidade. Eu peço a Deus que cada um de nós que estamos aí enganjada, a gente possa levar um pouquinho de entendimento para as pessoas que ainda não tiveram. Amém? Amém. Obrigado, das dores. Mais alguém? Recordação da vida? Celina, se você quiser fazer uma recordação da vida, fique à vontade, viu? A irmã Riqueta também, Maria Rodrigues, Maria da Paz. Podemos Eu cheguei agora, assim, estou assim, um pouco agoniada ainda, que eu estou com um netinho doente, mas e eu estava assim, aperreada até agora. Mas eu achei até aquele livro que eu falei, né? E a Bíblia tinha razão, e aí eu guardei ali, quando eu fui pegar agora, muito agoniada, não achei. Deixar para a próxima, para a aula, para me mostrar para vocês a capa, o autor e tudo mais. Viu? Então, é muito interessante esse livro, porque ele vai começando mesmo a mostrar dos locais e tudo mais, é bem interessante. Eu vou começar a ler ele novamente, porque faz muito tempo que eu li essa Bíblia, eu não sei nem esse livro, não sei nem quantos anos, mas eu lhe garanto que tem mais de 20 anos. E boa noite aí para todos e que nós tenhamos hoje um bom estudo. Obrigado, Celina. Mais alguém? Aí o Dante chegou agora. Estamos na recordação da vida. Mais alguém queira fazer a recordação da vida? Abrir o livro da vida? Alguém poderia proclamar para nós a leitura que está no ofício? Leitura bíblica da carta aos Gálatas. São Paulo aos Gálatas. Alguém poderia fazer? E depois, se alguém quiser repetir alguma palavra, alguma frase da leitura, fique à vontade, viu? Diz a citação aí, Paulo, porque eu estou sem. Aí eu acompanho aqui na minha Bíblia. Gálatas quanto? Deixa eu olhar bem aqui. Aqui não diz o capítulo e o versículo, eu estou observando. Já tem leitura bíblica. Leitura da carta aos Gálatas. Tá, na de vocês diz o capítulo e o versículo, no meu ofício não está dizendo. Meu ofício não apareceu nunca. Só a leitura mesmo. Alguém poderia fazer? Quem tiver com ofício. Posso fazer. Começar. Leitura da carta aos Gálatas. Estão ouvindo? Estamos. Cristo estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mártires. Assim, ele preparou os cristãos para o trabalho do ministério que constrói o corpo de Cristo. A meta é que todos nós encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser pessoa perfeita que, na maturidade do seu desenvolvimento, é a plenitude de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quem tiver com ofício, se quiser repetir alguma palavra, alguma frase.
A meta é que todos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus. Assim, ele preparou os cristãos para o trabalho do magistério que constrói o corpo de Cristo. Então, hoje a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. Cátedra quer dizer o lugar de assento, né? No nosso caso, a gente podia interpretar como uma cadeira ou uma parte de um objeto litúrgico do presbitério. Mas a festa não está presa só a isso. Faz muito mais do que isso. Quer fazer um reconhecimento de que a história da Igreja Católica passa de geração em geração. Inicia-se na missão que Jesus Cristo deixa para Pedro, que é o evangelho da festa de hoje, ao entregar a ele a autoridade sobre o seu povo. E autoridade não é autoritarismo. Tanto é que o relatório do sínodo, ela diz para a gente ter cuidado com duas coisas na nossa igreja. Uma é o autoritarismo, que não é autoridade. E a outra é o clericalismo, que às vezes está no padre, mas também está nos leigos, nas leigas, nos religiosos e nas religiosas, nos seculares. Então, para a gente ter cuidado e combater, de um lado, o autoritarismo e, do outro lado, o clericalismo. E aí é linda a nossa igreja, que tem essa tradição forte e o significado espiritual à cátedra. Ela lembra a marca e a sede fixa do bispo, que está localizada na igreja-mãe de uma diocese. Então, todo bispo tem a sua cátedra. Eu acho engraçado que quem vai fazer a celebração da palavra diz assim, a gente não pode sentar na cadeira do padre. Mas, na realidade, a cadeira não é a cadeira do padre. O bispo tem a sua cátedra, mas aquela cadeira é do presidente da celebração. Quem vai presidir, senta na cadeira. Quem vai presidir é o padre, ele senta. Quem vai presidir é o ministro, se ele quiser sentar, ele pode sentar. Mas também, se ele não quiser sentar, não teria nenhum problema. Não é isso, irmão? Eu estou errado. Agora, o bispo, como o Papa, tem a sua cátedra. E lá é de onde ele fala em nome da igreja com autoridade e não com autoritarismo. Então, muito bem, vamos continuar a nossa aula. Vou botar aqui os slides para a gente continuar a conversa. E, enquanto eu boto os slides, eu gostaria que a irmã Rita pudesse, não sei se ela gostaria de se apresentar um pouquinho, e pelo menos já começar a dizer o que está preparando para nós, enquanto eu vou abrindo os slides. Bom, queridos amados, né? Alunos e alunas e alunos, tem? Tem, está chegando, mas vamos chegar. Tá chegando, né? Então, eu fiquei responsável para trabalhar com vocês 3 blocos da nossa Bíblia, que é muito rico, e sem eles a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, não existiria, né? Que o primeiro bloco é o Pentateuco, não sei se vocês já viram falar, vocês vão saber o que é Pentateuco na próxima aula. Né? Então, esse primeiro bloco que nós iremos trabalhar, né, que é toda quinta-feira, nós vamos tentar passar, porque é só uma introdução, né? Gostinho de Quero Mais, em 4 aulas. Né? A proposta é para 4 aulas. O segundo bloco será os livros históricos, que nós iremos trabalhar, se Deus quiser. Também em 4 aulas. Não sei como a gente vai dar, mas que Deus, o Espírito Santo, vai nos dar essa graça, né? Porque é uma introdução. A gente não podemos esquecer que esse primeiro momento da escola, né, Paulo, é uma introdução. Irmã, na realidade, não são 4 aulas, são 8 aulas de cada bloco. 8 aulas. Pois é. Então, né, uma coisa, é algo mais profundo, mas, ao mesmo tempo, não pode ser tão profundo, porque estamos iniciando, não é isso? Exatamente.
Aí a gente vai trabalhar o primeiro bloco Pentateuco, o segundo bloco livros históricos e o terceiro bloco os livros sapienciais ou poéticos. E nós iremos, se Deus quiser, né, refletir, rezar e conhecer um pouco sobre essa experiência, essa caminhada de experiência que o povo tiveram, né? O povo de Israel, o povo de Deus escolhido, tiveram, e que nós podemos também, né, dar continuidade e abraçar para a nossa vida essa causa da palavra de Deus, que também é para nós. Seria mais ou menos isso, né? Uma introdução grande dessa experiência com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a vida toda a gente estuda e ela nunca se esgota. Sempre o Espírito Santo tem algo a nos falar em referente à palavra de Deus. É por isso que a gente precisa ir devagar, né? A gente tem sede? Tem, mas precisa ir devagar com essa sede, porque o Espírito Santo ele vai iluminando de acordo com a nossa possibilidade, as nossas aberturas, a nossa compreensão, né? Então, é isso que nós iremos tentar transmitir, aos pouquinhos. Muito bem, irmão. Obrigado. Então, nós estamos fazendo um pouquinho de introdução à Sagrada Escritura, e eu disse que eu estou pegando como referência esse livro aqui, do professor Felipe Aquino. Ele tem essa coleção em 6 volumes. As Paulinas têm uma coleção completa de Bíblia. A do professor Felipe, como eu disse, sai em torno de quase R$200, os 6 livros. As Paulinas sai mais de 400, R$500. Então, no encontro passado, nós falamos um pouco, na primeira parte, sobre o livro da vida e o livro da Bíblia. E aí a gente falou quantas vezes a palavra vida e amor aparecem na Bíblia, colocando tudo isso como obra de amor. Fizemos essas perguntas: como ler e entender a Bíblia? Por onde começar a leitura? Como manuseá-la? Foram perguntas que foram nos motivando para esse curso. E aí, por que ler a Bíblia? Nós apresentamos 7 motivos. Falamos de algumas dicas, as atitudes para ler a Bíblia. Quem falou ler a Bíblia tendo a fidelidade ao texto, ao contexto, a leitura integral e o olhar para a vida. E a gente falava que era importante o texto, o contexto e o pretexto. Se a gente está pegando um versículo, por exemplo, da campanha da fraternidade, a gente pega pelo menos desde o começo do versículo, do capítulo, e passa um pouquinho mais adiante, que aí a gente vai ter uma noção do contexto. E a leitura integral. Depois falamos da questão dos contextos, e aí estamos o geográfico, o religioso, o cultural. E depois nós falamos das 3 formas de ler a Bíblia. A leitura ao pé da letra, a da prosperidade e a contextualizada. No nosso caso, nós vamos fazer exegese e hermenêutica na leitura contextualizada. E a gente mostrou aqueles gráficos. Todo esse material nós mandamos para vocês, e também na próxima semana nós vamos botar todo mundo dentro do Google Sala de Aula, que vai estar tudo isso lá para a vida inteira. Da hora que você quiser entrar, de repente você não consegue entrar, não quer pegar, esqueceu lá o Zap, alguma coisa, mas quer entrar no Google Sala de Aula, você entra. Entendendo o que é inspiração e revelação. A inspiração é o que caracteriza e distingue a Bíblia de todos os outros livros humanos. Acreditar em sua inspiração é dogma de fé para os cristãos. Então, a nossa igreja diz que a Bíblia foi inspirada por Deus. A gente costuma dizer assim: Deus escreveu a Bíblia. Mas como Deus escreveu a Bíblia? Deus escreveu no sentido que ele conduziu homens a colocarem no papel aquilo que eles viveram, aquilo que eles passaram de geração em geração, contando no que a gente chama de na riqueza da experiência, do dia a dia, da vivência. Aí eles contavam, contada, e depois de contada passa a ser escrita. Nós acreditamos que é um dogma de fé a inspiração. Outros podem até questionar a inspiração. Nós não questionamos. Nós entendemos que tiveram homens que foram inspirados por Deus. E a gente diz que era a mão de Deus
estava lá quando aqueles homens começaram a escrever a Bíblia Sagrada. A expressão grega para inspirada por Deus é derivada de theopneustos, sendo que theos quer dizer Deus e pneustos quer dizer respiração, espírito. Por isso que a gente fala de pneumatologia, a ciência que estuda o Espírito Santo, ou seja, por Deus soprado. Esta expressão também pode ser interpretada como a Escritura foi soprada por Deus. Mas a expressão também pode significar que a palavra foi soprada em outros, ou seja, inspirada por Deus. A primeira definição afirma a origem de vida da Bíblia, ou seja, Escritura soprada por Deus. E a segunda, palavra soprada em outros, fala da presença divina na palavra. Assim, Deus não só inspirou os autores que escreveram a Bíblia, mas também inspira quem lê com um coração de fé. Por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente pede sempre um momento orante, pedindo a presença do Espírito Santo. Quem faz a Lexio Divina, lá na Lexio Divina, a gente tem um momento que a gente faz a oração ao Espírito Santo. E quando a gente está fazendo também em casa a oração, rezando a Bíblia, fazendo a leitura do dia, a leitura dominical, a leitura semanal, a gente pede a presença do Espírito Santo. Tem pessoas que gostam de fazer aquela história de abrir a Bíblia aleatoriamente, mas isso não é muito indicado, porque aleatoriamente quer dizer que você não se preparou, você não rezou, você não pediu a presença de Deus, e aí aleatoriamente vai lhe dizer qualquer coisa sem você ter se preparado e pedir a presença do Espírito Santo de Deus. E a inspiração no Concílio Vaticano II. A Igreja, desde seu princípio, sempre afirmou que Deus é o autor da Sagrada Escritura e que os autores humanos, chamados de agiógrafos, são instrumentos de Deus. Esses homens, e também com certeza mulheres, né, irmã, foram esses instrumentos de Deus para escrever. Na época não era o papel, naquilo que eles tinham na época, para escrever. E hoje nós temos N traduções de Bíblia na nossa Igreja Católica. E muitas opções. Ave Maria, a edição pastoral, a edição da CNBB, que está igual aos textos litúrgicos que são usados na Santa Missa. E a Bíblia de Jerusalém, que a gente diz que é aquela que é usada para os estudos teológicos, que está presente aqui. Isso pode ser verificado em vários concílios e documentos, destacando uma constituição chamada Denver, e a sigla é DV, do Concílio Vaticano II. Ela diz assim, no número 11, as coisas reveladas por Deus que se encontram escritas na Sagrada Escritura foram consignadas por inspiração do Espírito Santo. E mais adiante, falando da natureza da inspiração, acrescenta, porque escritos por inspiração do Espírito Santo têm a Deus por autor, e como tais foram confiados à Igreja. Portanto, a Constituição de Verbo diz que os livros sagrados são produto da ação de Deus que envolve e dirige homens e mulheres, para que escrevam o que ele deseja comunicar. Por isso, a Bíblia está sempre falando da sua inspiração. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 16 a 17. Inspiração e tradução. A igreja concluiu que cada tradução, naturalmente bem feita, é inspirada porque não se trata somente de traduzir, mas de interpretar. Por isso que a gente diz que a Bíblia é diferente dos outros livros. Não é um livro qualquer, não é como um livro de história, um livro de geografia, um livro de ciência, um livro de matemática, um livro de português. Mas
a gente, ao ter a Bíblia, nós somos chamados a interpretar o texto acompanhando a necessidade de cada comunidade. Quando a tradução nos aproxima de Deus, aceitamos como inspirada. E aí nós temos o que nós chamamos de várias traduções. A gente estava dizendo que o pessoal do Caminho Catecumenato, quando vai preparar as suas celebrações, eles chamam, num certo momento da caminhada, o teminha e o temão, eles usam o VTB, que é o Vocabulário de Teologia Bíblica, ou o Dicionário Bíblico, que nos ajuda também a chegar perto daquela tradução. Todas as Bíblias que nós temos traduzidas, elas se inspiraram na tradução da Jerusalém e que veio da tradução dos 70. E segundo a tradição, vocês viram no texto, fala de 70 homens, 70 sábios, 70 pessoas que fizeram a experiência de Deus na sua comunidade e foram escrevendo essa Bíblia. Não podemos ver por inspiração um ditado feito por Deus aos escritos bíblicos. Inspiração significa que a iniciativa de escrever é de Deus, mas o jeito de escrever é do homem. Aí tem gente que diz assim, mas a Bíblia tem hora que tem uma linguagem muito machista. Alguns livros falam das mulheres. Eu acredito que aqueles que falam das mulheres teve o dedo de mulheres. Quando fala mais dos homens, eu acredito que teve mais dedos dos homens. Não sei se a irmã Rita concorda comigo. A revelação significa tirar o véu, mostrar o que está em segredo. Por isso que o livro do Apocalipse é o livro da revelação. Quando Deus age na história humana, dando-se a conhecer e esperando de nós acolhimento e resposta de fé, falamos que ele está se revelando. Por isso que nós celebramos o mistério da encarnação, o mistério da morte e ressurreição de Jesus. E aí é o chamado o mistério da nossa fé. E esse mistério é Deus se revelando, desde o nascimento e depois de tanta vida de missão, vida doada, vida proclamada, vida amada, ele é condenado à morte, morre numa cruz, mas ressuscita. Revelação é comunicação de Deus ao ser humano, de forma livre e gratuita. Tem gente que pensa que revelação é enigma. Enigma é uma outra coisa. Enigma é como se fosse você estar tentando procurar palavras-chave, aquele que aparece lá no filme do Batman, um charada, querendo matar uma charada. Revelação não. A revelação é comunicação de Deus ao ser humano. E ele vai se revelando de forma livre e gratuita. Por isso, toda vez que eu leio um texto bíblico, aquele texto bíblico vai me falando algo mais. Eu costumo dizer que quando alguém pergunta quem é Deus para você, quem é Jesus para você, quando eu começo a responder, Deus também está se revelando. Além da Bíblia, está se revelando naquela resposta que eu estou dando. E toda vez que eu dou uma resposta diferente, é sinal que a revelação está crescendo dentro de mim. A resposta vai mudando, de acordo com o meu crescimento. E as fontes da revelação? Desde o início da igreja, entendemos que a Bíblia é a fonte de onde brota toda a revelação divina. Então, a fonte da revelação é a Bíblia Sagrada. Os apóstolos e a igreja transmitiram a mensagem recebida diretamente de Cristo, ou pela inspiração do Espírito Santo, como afirma o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano I. E aí nós temos a Sagrada Escritura, como nós já falamos, temos a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. E aí temos uma só fonte da revelação divina, que brota de Deus. Nós temos diversos canais no meio. Só nós temos isso. Palavra escrita, a Bíblia, palavra não escrita, a tradição apostólica, e temos também o magistério da igreja. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Outras igrejas só tem a Bíblia, e eu diria, a Bíblia ainda é incompleta, né? Aí, estão vendo essa linha? Deus, fonte única da revelação, e os canais da revelação. É como se fosse um rio, e 3 riachos que entram nesse grande rio. Sagrada Escritura, a escrita,
a tradição apostólica não escrita e o magistério, que é a atualização apostólica. E aqui no magistério a gente pode lembrar esses últimos documentos do Papa Francisco. Evangelho Gaudium, Fratelli Tutti, Querida Amazônia, Laudato Si, e agora tem a mais nova, né? Que é como se fosse uma segunda parte da Laudato Si, Laudato Si. Até é bom a gente perceber. E também é na tradição apostólica que a Igreja nos transmite as verdades de fé atualizada. Ou seja, as verdades reveladas pela Escritura e as que vêm da tradição são da mesma importância para nós. Por isso, cremos que algumas verdades reveladas estão somente na Escritura e outras somente na tradição. Por isso que a Igreja tem a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, e temos a doutrina social da Igreja ou o ensino social da Igreja. Aquilo que a Igreja fala sobre as questões do mundo. Como a Igreja evangelizar, como a Igreja ser missionária no mundo. E o relatório do Sínodo fala que nós temos que começar a aprender uma coisa. Nós não vamos fazer missão, mas nós somos missão. E o próprio Papa Francisco diz, eu sou missão. E aí nós afirmamos com algumas companhias missionárias, a Igreja é missão, Deus é missão, Jesus é missão, nós somos missão. E aqui a gente vê a revelação na história da salvação, do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jesus Cristo está bem no meio entre essa vinda do Antigo Testamento e aí chega até os grandes profetas, grandes missionários da Bíblia do Antigo Testamento, aí chega no nascimento de Jesus Cristo, no Novo Testamento. Depois vem a Igreja. E nós que temos e acreditamos que nosso Deus é um Deus único em 3 pessoas, a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, Deus Espírito Santo Consolador. E aí nós temos os apóstolos. E aí o Antigo e o Novo Testamento formou a Bíblia. No Antigo Testamento temos os patriarcas, os profetas, os livros sapienciais, a sabedoria, os salmos. Eu gosto muito dos salmos. Eu fico triste quando na liturgia da Santa Missa, alguns salmos a Assembleia não participa, às vezes, nem do refrão, porque o Ministério do Músico procura uns cantos que ele vê na televisão, mas que às vezes é distante do povo, a melodia, às vezes, e o povo não participa. E sobre a liturgia, a Igreja diz que a comunidade tem que participar. E aí temos a tradição apostólica, o magistério e os documentos. A história da humanidade é o tempo da revelação da Santíssima Trindade. Ou seja, o tempo todo na história da humanidade, a Santíssima Trindade está se revelando. E aí os nomes da Bíblia. Escritura, eu vou deixar que vocês leiam os versículos, mas eu vou lembrar só 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, um dos nomes é a Escritura. Outro nome, aliança ou testamento. Este termo procura indicar as 2 grandes partes da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, o Antiga e Nova Aliança. A aliança de Deus no Sinai foi chamada da Antiga, em relação à nova feita em Cristo. E assim, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, a Antiga, o Velho Testamento, e a Nova, o Novo Testamento. E esse testamento é uma aliança. Quando a gente escreve um testamento, a gente coloca naquele testamento que a gente quer deixar por herança. E aí a grande aliança de Deus com o mundo é esse novo céu e a nova terra que fala o livro do Apocalipse. Outro nome é a Bíblia. É o nome mais usado em todas as línguas. Esse termo foi usado pela primeira vez por São João Crisóstomo, 349, 407 depois de Cristo, para indicar os livros sagrados. A Bíblia é um único volume, formado por 73 livros
de assuntos e tamanhos diferentes e escrito por diversos autores ao longo da história da revelação. Eu vou deixar aqui um desafio para vocês. Nós estamos com o tema da campanha da fraternidade sobre a fraternidade e a amizade social, que é baseada na Fratelli Tutti, que é justamente fraternidade e amizade social. E a irmã fez a citação do livro do Gênesis, da preocupação, da procura pelo seu irmão. E aí eu queria deixar para vocês a tarefa de vocês descobrirem qual é o menor livro da Bíblia. Dá para você ler ele num momentozinho. Se você quiser até ler ele hoje, vou deixar para você escolher. Só tem um capítulo. E ele está muito ligado ao tema da campanha da fraternidade. Ele é de São Paulo, mas eu vou deixar para vocês descobrirem. E no próximo encontro, a gente, na Recordação da Vida, quem quiser falar, que descobriu qual é esse livro, só tem um capítulo e fala muito bem da questão da amizade social. Aí estão os livros da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Geralmente, a gente faz a abreviatura com as iniciais, que são vogais, as duas vogais. Consoante. Se ela inicia com vogal, a vogal e a consoante. E aí estão todas as abreviaturas. E os livros que nós vamos estudar. Pentateuco, que a irmã vai dar 8 aulas, depois os livros históricos, mais 8 aulas, e os livros sapienciais. Isso aí vai ter com a irmã Rita. Depois nós vamos ter livros proféticos, com outra pessoa, profeta maiores e menores, e vamos ter com outro professor também os evangelhos, as epístolas de Paulo, as epístolas católicas, e o livro do Apocalipse também, que vai ter um outro professor. Então, Sagrada Escritura, livro sagrado, Evangelho. Esse Evangelho se refere ao Filho de Deus, e como homem foi descendente de Davi. Jesus é esse Evangelho. Por isso que a gente canta, o Evangelho é a boa nova. Significado de Evangelho, isso aqui é interessante. Conta com os soldados Pedis, morreu depois de correr 40 quilômetros, 196 metros, entre as cidades de Maratona e Atenas, na Grécia, para levar a notícia da vitória grega sobre Persas no ano 490 a.C. Quando ele chegou, gritou, Evangelho, ou seja, boa notícia, e falou da vitória, depois morreu. Quando chegava a boa notícia, gritavam Evangelho. Os romanos mantiveram essa tradição e a cada vez que ganhavam uma guerra, ou queriam falar de sobreviventes, e enviavam um mensageiro que gritava de longe, Evangelho, para avisar a todos que a notícia era boa e não assunto que assustava ninguém. Gente, nós temos o Evangelho, a boa nova, mas a gente não está sabendo anunciar esse Evangelho. Vou deixar para vocês lerem quem escreveu, que não vai mais dar tempo, quando foi escrita. A Bíblia foi escrita por muitas mãos de homens, mulheres e comunidades. Para datar com exatidão os livros, existem dificuldades. Nós podemos falar o quê? O Antigo Testamento foi escrito entre os anos 970 e 50 anos antes de Cristo, sendo que a maior parte foi escrita durante ou logo após o cativeiro da Babilônia, que durou de 586 a 538 a.C. E o Novo Testamento entre os anos 49 e 120 depois de Cristo. Vocês lembram que a contagem antes era do maior para o menor. Com Jesus Cristo zera e começa do menor para o maior. Por isso que nós estamos em 2024. Aí fala do Antigo Testamento, fala da fonte, primeiro a fonte contada, e que a gente chama o fato vivido, que é a tradição oral, e depois do fato escrito, que é a Bíblia que está aí nas nossas mãos. Aí tem uma grande diferença entre o fato e a escrita. Foi de mais ou menos 650 anos. Aí tem as cartas do Novo Testamento, aí aqui onde foi escrito. Palestina, Babilônia, durante o Egito, no Egito e na Grécia. Vocês podem olhar com calma depois desse mapa, e com certeza quando a irmã for dar as aulas de Pentateuco, vai retomar alguma desses lugares
do Novo Testamento, na Palestina, na Ásia Menor e na Europa, na Itália. Difícil definir um local exato. Nós podemos apontar as regiões. Elas estão aí circuladas dentro do mapa. Em qual língua foi escrita a Bíblia? Grande parte do Antigo Testamento é escrito em hebraico. Depois do exílio, o povo começou a falar o aramaico, que era um hebraico mais popular. O livro da sabedoria foi escrito em grego. Então, tem hebraico, tem aramaico e tem grego. No Novo Testamento, Jesus falava aramaico, língua cotidiana dos judeus da Galileia, apesar de também usar o hebraico, que era a língua das Escrituras. Jesus falou em aramaico e os evangelhos foram escritos em grego, koiné. Aí, as primeiras comunidades, eu vou deixar que vocês leiam essa parte com calma, viu? Os materiais que foi escrita a Bíblia, vou deixar para vocês lerem. Vocês podem ler depois com mais calma. E a reprodução dos textos bíblicos. Os copistas, aqueles que foram escrevendo, copiando, passando até que ela chegou na tradução dos 70. Depois nós temos a Bíblia de Jerusalém, que é inspiração para tantas outras, todo mundo passa nela. E é aquilo que eu estava dizendo para vocês. Eu gosto muito da Bíblia do Peregrino, porque ela é cheia de comentários. Também eu gosto muito da Bíblia Pastoral, porque ela é bem contextualizada, tem uma exegese, uma hermenêutica bem no nosso rosto de América Latina e de Brasil. Então, vocês vão ler todo esse material, viu? Como a Bíblia está organizada, os livros da Bíblia. Antigo Testamento, 46 livros, e Novo Testamento, 27. E aí te dá 73 livros. 46 do Antigo Testamento, o Velho Testamento, a Antiga Aliança, e 27 do Novo Testamento, ou a Nova Aliança. Aí a abreviatura dos livros, a classificação dos livros, e a abreviatura que a gente usa antes de Cristo, AC, e depois de Cristo, DC. Pode usar tanto em letra maiúscula como em letras minúsculas. As citações bíblicas, tem a explicação aí, que é o nome do livro, geralmente abreviado, o capítulo, que é o primeiro número, a vírgula, a separação do capítulo para o versículo, e se tem um hífen para dizer de 8 até o 10, o versículo 8 até o 10. Aqui é só o exemplo de um. Aí tem embaixo o profeta Jeremias, capítulo 10, versículo de 8 a 10. Eu vou deixar para vocês como tarefa de casa. E leiam isso aqui com muita calma, viu? Sobre o antropomorfismo bíblico e a primazia do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. E aquilo que a gente dizia, os evangélicos, no geral, aquelas igrejas mais fechadas, ficaram presas ao Antigo Testamento. E, por exemplo, a Testemunha de Jeová nem olha para Jesus Cristo como Salvador. Maria, uma mulher, e Jesus foi uma pessoa que nasceu lá naquela época, mas que não é o Salvador. Então, eu vou deixar para vocês lerem com calma sobre essa questão do antropomorfismo bíblico. Isso aqui é interessante. Há quem pense que Deus tem corpo, pois se lê a passagem. Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus não tem forma humana, menos ainda masculina. A gente pode chamar Deus de pai, como Deus também é mãe. E tais interpretações são fruto de uma leitura ao pé da letra, e ficou muito fechado. Deus é espírito, como nos afirma o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. Eu gosto muito do Evangelho de João. Muita espiritualidade no Evangelho de João. E aqui vai falar da primazia do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. Eu vou deixar com vocês, tá bom? Então, eu queria abrir agora o espaço para a gente fazer a ressonância. Se a irmã também quiser dizer alguma palavra, fique à vontade. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês sentiram das informações de hoje, da nossa aula, para a gente chegar, já passamos dos 20 e 30, né? Mas não tem momento a gente fecha em 20 e 40. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês sentiram da nossa conversa de hoje? O que a gente poderia dizer que foi um sinal de aprendizagem ou um sinal de que eu já sabia, mas me fortaleceu mais ainda?
sinal de aprendizagem, sinal de que eu vou ler muito e que a gente precisa ler com muita calma. Tem muita coisa boa aí para a gente aprender. E é como se diz, tirando muitas dúvidas, e com essa explicação sua aí, foi maravilhosa, viu? Tá ótimo estar falando a nossa língua. Obrigado, Dazora. Também a minha preocupação é essa, é falar a nossa língua, de maneira simples. Eu não estou atrás de grandes teologias, não. Estou tentando usar o que eu aprendi quando eu fiz teologia, a teologia da enxada, a teologia do pé no chão. Eu imagino que a irmã Rita vai continuar na mesma linha. Pelo menos eu conheço da vida das comunidades dela, elas são muito elogiadas, da Nova Jerusalém. Mais alguém queria fazer uma partilha de aprendizado de hoje? Hoje só tem mulheres, só eu de homem. O Ivaldo não apareceu, e nem o outro nosso irmão. Alguém mais, gente? Achei assim muito interessante e a gente às vezes pensa que aprendeu assim no tempo da catequese ou no tempo de grupo de jovens, mas lendo mesmo hoje eu descobri muita coisa boa. E a gente assim, quanto mais lê, mais tem vontade de aprender. Eu achei novas descobertas, que você falou também. Tem muita coisa boa ainda para se aprender. Então, eu achei até assim, foi válido eu me inscrever nesse curso bíblico. Muito válido. Então, para a gente já ir encerrando, eu gostaria de ouvir a irmã Henriqueta, a irmã Rita também. Aí depois vamos pegar o nosso ofício. Quem tiver com ofício para fazer a oração final. Se por acaso a irmã tiver com ofício, ela puder fazer a oração final. Ou senão, quem tiver com ofício, viu? Vai fazer onde é que eu te encontro para pegar meu livro do ofício, meu amigo? Tá separadinho lá em casa. Estou querendo só lhe encontrar para lhe entregar, viu? Vamos combinar depois. Tá bom. Tá. Quer dizer uma palavrinha, Marita? Parabenizar, Paulo, pela sua, né? A sua aula foi muito boa, interessante. Foi objetivo, foi clara, né? Foi sucinta, mas que foi você falou, né? O essencial, né, da introdução bíblica, né? Que é isso mesmo, né? E tem muita riqueza, né? Para estudar, para explorar, né? E para pôr em prática. Depende muito de cada um de nós, né? Do esforço, do empenho, né? Da motivação que cada um está para querer aprender. Isso é muito pessoal, né? Essa questão de desejo, de querer crescer no conhecimento da palavra. Parabenizo você, né? E parabenizo todas nós, né? Todas as participantes, né? Que pelo que eu percebo, estão bem motivadas para participar. Coisa boa, eu fico muito feliz com isso, tá? Me deixa muito feliz, né? Obrigado. Eu queria ver se no final, eu queria fazer uma pergunta a você, aqui, né? Depois, no finalzinho, eu só tirar uma dúvida com você depois. Tá bom. Viu? Quando terminar, a gente fica um pouquinho aqui para conversar. Tá Aham, sim, sim. Quem poderia fazer o ofício da próxima semana, ou poderia ser leitura orante, como a irmã está propondo também, ou a irmã poderia conduzir no momento da leitura orante, o pessoal ver como é e depois continuar para mais aulas. Você acha? A gente pode conduzir a leitura orante, uma coisa rápida, né? Eu posso conduzir. Pronto. Aí depois vocês vão ver, aí depois escolhe outra pessoa. Porque a gente pode fazer uma vez leitura orante e outra vez... Ficar alternando, né? Isso. Eu gostaria muito de ouvir também a irmã Henriqueta. Ela é estudiosa de Bíblia. Na salvatoriana, ainda voltando, amante da Bíblia. A irmã Henriqueta, você consegue falar? Irmã Henriqueta? Acho que ela está com algum problema. Gente, então, obrigado a todos e a todas. Hoje, os nossos irmãos, o Ivaldo, o Ari, o Amarildo, não vieram, né? O Walter disse que estava com a tarefa
e o Ari não disse nada. Mas o nosso próximo encontro é próxima quinta-feira. Todo o material que vai ser usado pela irmã, nós vamos botando lá. Que vocês, quando vocês entrarem no grupo de aula, vocês vão ver que coloquei lá a Bíblia completa, do Antigo ao Novo Testamento. Você pode botar ela também no celular, se você quiser ter a Bíblia no celular. Eu ouvi muito Papa dizendo que não dá para andar com a Bíblia dentro da bolsa, bota no celular. Eu fiz isso. Eu botei o ofício divino das comunidades no celular, a liturgia diária e a Bíblia Sagrada, a liturgia das horas. Quando eu não estou com eles, mas eu posso redar acompanhando pelo celular. É usar a tecnologia a nosso favor, né? Porque senão, já tentou? Quem gostaria de fazer a oração final? A dos Santos, na página 626. Pode ser a Maria José que começou, terminar? A oração dos Santos e a bênção. Maria José, pode ser você. Quem está com ofício? É da página 625, não é? 626, dos Santos. É. Dos Santos. Então tem... 626. Tem mártires, santos e santas mulheres, dos santos. Que é a Cátedra de São Pedro. Viu? Eu não achei, não. Porque tem 3 aqui. Tem a primeira. 626. Tem 3 orações. 4, aliás. Aliás, É a dos 3. santos. Qual é A dos santos. A dos a santos. dos Santos, né? Pronto. Posso começar? Vai rezar o Pai Nosso antes ou não? Já pode Pode ficar à vontade, a gente pode rezar o Pai Nosso. Depois vai dar a oração. rezar o Pai Nosso e depois a gente conclui com a oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim nós como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não nos deixe cair Deixa em isso tentação, em tentação, mas mas livrai-nos do mal. livrai-nos do mal. Ó Deus, só tu és santo, e sem ti ninguém é bom. Tu manifestaste tua santidade na vida e no testemunho do teu servo. Celebrando hoje tua memória, te pedimos, dai-nos o teu Espírito para que, no meio dos trabalhos e lutas de cada dia, tenhamos os mesmos sentimentos de Jesus Cristo e sejamos santos como tu és santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a bênção. Pode dar a bênção. Amém. A bênção, faz a bênção. A bênção? O Senhor 10. está conosco. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Amém. Até o próximo encontro. Já vai ter com a irmã Rita, viu?